Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo hoje é de número 212. A Gênesis capítulo 6. Hoje nós vamos começar um novo tema, né, que é os sóis e os planetas. O próximo tema é os satélites. E depois os cometas. E por aí em diante vai. Mas eu não vejo a hora de chegar na Gênese mosaica, né? Que é a Gênese de Moisés. Eu não vejo a hora de chegar, mas estamos a caminho, né? De tema em tema, de capítulo em capítulo. A hora aquilo que chegar lá que nós vamos tecer alguns comentários assim intrigantes, né? Porque lá nós vamos tentar explicar a respeito dessa criação do mundo, como eles dizem, né? Que o mundo e tudo que existe no universo, que não tem princípio e não tem fim, foi criado em 6 dias e Deus descansou no 7º dia. Lá tem a respeito de Adão e Eva, lá tem a respeito da ressurreição, lá tem a respeito da multiplicação dos pães, né? Tem muita coisa, ressurreição de Jesus, né? Então, tudo na hora certa. Então, por enquanto, nós ainda nos encontramos aqui. Os sóis e os planetas. Então, na questão de número 20. Então, Galileu só pode ser Galileu mesmo, né, que trata a respeito desse assunto aqui. Ele diz aqui assim: sucedeu que num ponto do universo, perdido entre as miríades de mundos, né, a matéria cósmica se condensou. Nós vamos explicar um pouquinho a respeito disso aqui daqui a pouco. A matéria cósmica se condensou sob a forma de imensa nebulosa, animada esta das leis universais que regem a matéria. Em virtude dessas leis, notadamente da força molecular de atração, tomou ela a forma de um asferoide, a única que pôde assumir uma massa de matéria insulada no espaço. Tá, agora nós vamos voltar. Sucedeu que num ponto do universo perdido entre as miríades de mundos, né? A matéria cósmica se condensou sob uma forma de imensa nebulosa. Então, Galileu aqui, ele está tentando nos explicar da seguinte forma, que numa determinada região no cosmo, né, a matéria cósmica universal, ela ali se aglomerou. E ela, ao se aglomerar, hoje, esse aglomerado todo é tido por nós aqui na Terra como nebulosa. E
até que apareça outro, ou até que, né, na evolução nos melhoremos um pouco mais, até lá vai continuar dessa forma que no núcleo da nebulosa e de todas as nebulosas, onde a matéria cósmica universal ali aglomerada, porque nós temos que entender que a nebulosa por si só é o aglomerado de matérias condizentes à formação de todos os sistemas solar, de todos os planetas, de todos os sóis. Então, até que apareça alguém na evolução e nos esclareça que não é só isso que acontece, nós vamos ter que aceitar que de fato seja apenas dessa forma. Mas isso é relativo. Agora, esse relativo, eu não vou explicar esse relativo, porque eu sei que não é só dessa forma que as coisas na nebulosa acontecem. Agora, é óbvio que a nebulosa, dizem os que se dizem entendidos, inclusive Galileu também, ele diz que é o berço do surgimento de sóis, de planetas, né? Enfim, sistema solar. E existe nebulosas também onde elas são tão imensas, mas tão imensas, esse aglomerado é tão gigantesco de matéria cósmica universal, ela é composta por matéria cósmica universal, é um aglomerado. É tão gigantesca certas nebulosas que ali não se forma apenas, só que você vai perceber que não é a formação aleatória, já já. Ali não se forma apenas planetas, sóis, sistema solar. Ali se forma também galáxias e mais galáxias e mais galáxias. Agora, planetas, sóis, galáxias de diversas espécies, de acordo com o nível evolutivo dos seres que habitarão, né, aqueles sistemas. Agora vem um pouquinho da explicação. O que Galileu, neste exato momento, não consegue nos explicar é que essas nebulosas, elas não se formam aleatoriamente. E também essas nebulosas,
esses sóis, esses planetas, essas galáxias que são, eu vou usar esse termo, que são formadas no interior dessas nebulosas e depois extraídas do interior da nebulosa, e depois elas passam a percorrer todo o cosmo, também não são formadas por Deus. Não são formadas por Deus, Luiz? Não. Nós temos que entender uma coisa: a matéria cósmica universal, o fluido cósmico universal. Nós já dissemos em outros vídeos aqui, mas não é porque nós dissemos, é porque encontra-se dentro da literatura espírita. Então, aquele que estuda um pouquinho mais, ele entende do assunto. Nós sabemos que... Ou eu vou mudar um pouquinho. O que Galileu não consegue esclarecer nesse exato momento, ou ele não conseguiu esclarecer mais esmiuçadamente, ou por uma questão assim de ética mediante todos os sistemas que viria a doutrina enfrentar, preferiu ele ocultar o que nós vamos dizer agora. Porque o que ele não pôde dizer, eu vou usar esse termo então, não pôde dizer, é que esse aglomerado de energias, esse aglomerado que os cientistas, os astrônomos, eles deram o nome de nebulosa. Essa nebulosa é nada mais, nada menos do que a matéria cósmica universal. Só que essa matéria cósmica universal, ela não se aglomera na condição de nebulosa, a matéria cósmica universal, fluido cósmico universal, ele não se aglomera na forma de uma nebulosa por um acaso, porque o acaso não existe. O que Galileu não pôde explicar, eu vou ter que usar esse termo, e que muitas pessoas às vezes, principalmente na astronomia, não sabem, porque eles se interessam só com a parte material, a parte espiritual é descartada, sempre foi assim, né? E poucos espíritas, que se dizem espírita também, têm esse conhecimento, e aqueles que têm, mantêm a boca calada. O que muitos não sabem é que as nebulosas, que são esses aglomerados, ali só a matéria cósmica universal dá forma de nebulosa graças aos milhões de ministros de Deus, juntamente com os teus arquitetos siderais, ali juntos, em comum acordo, trabalhando. Pensemos num canteiro de obra de uma empresa.
quando há ali num canteiro de obra, então pensemos em um... Olha só para você ver as comparações. Tem que ser feito assim, porque tratando-se do infinito, não há o que se comparar aqui. Mas então vamos fazer assim. Um conjunto de prédios aqui na Terra sendo construído, né? Um condomínio de prédios. Então tem o condomínio. Então os engenheiros estão ali, aquilo ali chama canteiro de obra. 20 prédios eles estão construindo ali naquele canteiro de obra. Então você imagina quantos engenheiros não há ali naquele canteiro de obra. Então pensemos da seguinte forma: cada engenheiro é um ministro, simboliza um ministro de Deus. Eu estou explicando assim aqui materialmente só para ficar mais fácil, porque eu podia explicar de uma outra forma. A outra forma ela é muito complicada. Então cada engenheiro ali naquele canteiro de obra significa um ministro, que significa assim um Cristo. Cada engenheiro, cada mestre de obra, cada pedreiro, cada decorador, né? Cada designer, todos os profissionais ali envolvidos naquele canteiro de obra significa arquitetos siderais. Porque é graças aos arquitetos siderais que, encontrando-se a matéria cósmica universal manipulada pelos ministros de Deus, que são os únicos que têm condições e permissão de trabalhar o fluido cósmico universal, são os ministros e não os arquitetos. Os arquitetos siderais, eles dão forma naquela matéria condensada pelos ministros siderais. Então, naquele canteiro de obra, aqueles profissionais todos, eles pegam aquela matéria cósmica universal e eles começam a construção dos edifícios. E eles constroem 20 prédios. Aí você pode me dizer assim, mas que matérias cósmica universal ali representa o fluido cósmico universal? Ora, é só parar para analisar. A areia, o cimento, o ferro. Você entendeu? Os tijolos, toda a matéria-prima ali no canteiro de obra significa a matéria cósmica universal manipulada pelos arquitetos siderais, aliás, pelos ministros de Deus. Os ministros de Deus, eles manipulam o fluido cósmico universal, né? Que é essa matéria cósmica universal, e entrega aos ministros para que eles trabalhem ali aqueles projetos que eles já possuem em mãos. Então eu acredito que ficou um pouquinho mais fácil para você entender que a areia, o cimento, a brita, né, que é o basalto triturado, o ferro, a água, tudo que se usa
na construção do edifício. É matéria cósmica universal condensada. É matéria cósmica universal modificada. Matéria. Olha só para você ver. E cada matéria, ela obedece um designer. Cada matéria obedece. Então você observa para você ver. O fluido cósmico universal, ele é detentor de todos os elementos condizentes às necessidades dos ministros de Deus. Porque os ministros de Deus, eles ali na nebulosa, que é o aglomerado de matéria cósmica universal, fluido cósmico universal, ali na nebulosa, os ministros, eles, a partir daquele aglomerado, eles, se utilizando-se de porções, olha que termo mais pejorativo, mas é por falta de outro, eles se apossam de uma porção de condizente de matéria cósmica universal e eles ali trabalham aquela matéria cósmica universal, aquele fluido cósmico universal, que por vezes aquele fluido cósmico universal, ele detém todos os elementos os quais os ministros de Deus têm em mente aquilo que eles necessitam para dar forma a um planeta, a um sol, aos sóis, aos planetas, a uma galáxia, às galáxias, mas não só na parte sólida. Ali existem elementos, na matéria cósmica universal, existem elementos não só como se conhece aqui na Terra, as três matérias, que é a sólida, a gasosa e a líquida. Não só essa, mas bilhões de outras matérias, bilhões de outros elementos, bilhões de outros fluidos, os quais os ministros de Deus, eles, de posse daqueles elementos, eles transformam aqueles elementos na matéria que eles quiserem, na matéria que eles querem, já que eles sabem onde utilizar aquela matéria. Eles sabem, porque eles são evoluídos. Nós vamos chegar um dia ao nível deles? Sim, até porque nós já conhecemos um pouquinho mais do que muitos seres que nesse exato momento estão sendo criados por Deus ou que estão estagiando-se no mineral, no vegetal, no animal e em outros reinos que nós desconhecemos, mas que nós temos certeza através da doutrina dos espíritos, a existência desses reinos e também de outros corpos. Então nós nos encontramos num ponto assim vantajoso. Nós não podemos desanimar perante a evolução. Nós nos encontramos num ponto assim muito vantajoso, até porque tudo conspira a nosso favor. Então, os arquitetos siderais,
eles de posse desses elementos manipulados pelos ministros de Deus, naquele aglomerado que são considerados para todos nós aqui na Terra, nebulosas, os ministros de Deus, eles dão forma a tudo que nós conhecemos, a todos os gases, fluidos, né? A todos os elementos que compõem os reinos condizentes naqueles planetas, naquelas galáxias, as leis, enfim, todas as leis de Deus encontram-se contida ali, contidas ali naqueles elementos, no fluido cósmico universal, na matéria cósmica universal. Então, quando os ministros se apossam daquela matéria, a matéria ela já possui todos os elementos de Deus, todas as leis de Deus, todos os desígnios de Deus. Nós vamos dar sequência nesse assunto no próximo vídeo.